K-drama A Lição é ou não baseada em fatos reais? Neste vídeo você vai ficar sabendo a verdade por trás deste dorama de vingança para maiores que logo que foi lançado alcançou o top 5 dos mais assistidos do Brasil. Ficou em primeiro lugar na Ásia logo que foi lançado, permanecendo no ranking dos top 10 mesmo com muitos lançamentos depois da Netflix. E se tornou o top 3 mundial de títulos de língua não inglesa. Eu já tenho um vídeo de indicação aqui no canal que fala sobre este K-drama sem spoiler, então se você não sabe nada, dá uma olhadinha lá antes, assiste e depois você vem para esse vídeo, porque eu vou ter que contar alguns spoilers. Neste vídeo você vai ficar sabendo sobre a história real que inspirou este seriado, que foi escrita pela aclamada autora que coleciona sucessos como Mr. Sunshine, Goblin e Rei Eterno. Quando as notícias da Ásia chegam em português, muita coisa distorcida acaba sendo postada na internet e faz uma confusão, principalmente para quem ainda é muito novo neste mundo da Dramalândia. Fora também que quando acontece de alguém que nunca soube nada sobre a Coreia do Sul, começa a fazer aquelas buscas de 1 minuto no Google, sabe? E já se acha especialista na Ásia, confundindo totalmente a cultura com a ficção. Vamos fazer um adendo aqui. Dramas são ficção, que colocam lentes de aumento na realidade e focam no tema que eles querem contar. E geralmente o foco vai para o que vende. Se o tema é polêmico e faz as pessoas consumirem, vai para o ar. E é assim que a banda toca, porque o sistema da sétima arte é capitalista. Fazer programas ou filmes que ninguém assiste e ninguém está interessado não faz a máquina girar. E ela precisa girar e muito para ter novas produções e gerar empregos e valor. Existem muitos tipos de doramas, como este, que tem um foco na vingança, de caso bullying de escola. Este tema vende na Ásia, mas se não desse audiência, eles trocariam de foco porque ninguém tem compromisso com o fracasso, não é mesmo? É porque todo mundo tem boleto para pagar. Então, antes de alguém torcer o nariz como se o Brasil fosse um paraíso da sociedade dos juízes da paz e da perfeição, porque a Ásia é assim, assado, e olha lá, eles não são perfeitos como nos doramas românticos. Gente, é claro que não, né? Apenas esses temas são abordados com mais frequência porque tem público para ver. Hoje, tanto no Brasil como na América Latina e nos Estados Unidos, eles são recordistas em vários níveis de violência, inclusive aquele em que o cidadão atenta contra si mesmo, que eu não posso falar aqui na plataforma, aquela palavra. E olha que as suas crenças não são fundamentadas em reencarnação como na Ásia. O que pega é que a indústria brasileira e americana não colocam foco nesses assuntos. Mas isso não quer dizer que não exista e que não seja relevante. Apenas não se vende para o público ocidental ou não vai render para aqueles que precisam que renda. Então, antes de pirar na batatinha ou viajar na maionese, fala para tua amiga que já tá pirando para separar a ficção da realidade. E lembrar que a fantasia é uma indústria, antes de tudo. Mas dito isso, depois deste momento pingo nos is, vamos ao que é verdade neste novo dorama de vingança original da Netflix. Daqui pra frente, o que eu vou falar pode conter spoilers do seriado. Também, são histórias reais de bullying que podem perturbar algumas pessoas que são sensíveis. Então, por favor, prossiga com cuidado. The Glory, ou A Lição em português, está recebendo ótimas críticas, tanto de críticos quanto de espectadores. A estrela Song Hye-kyo dá vida a Moon Dong-yoon, num thriller de vingança arrepiante, que segue uma jornada bem elaborada em busca de vingança contra os seus valentões do ensino médio. O seriado retrata sua dura história de forma muito gráfica. Além da agressão psicológica e sexual severa, os agressores dela também queimam repetidamente seu corpo com um modelador de cabelo e um ferro, deixando seu corpo coberto de feridas. A violência brutal retratada na série surpreendeu muitos fãs internacionais. Muitos ficaram se perguntando se o bullying realmente chega a esse extremo na Coreia do Sul ou se foi exagerado por causa do roteiro. Acontece que este conceito específico de bullying por queimadura no programa é realmente baseado em um evento da vida real. No dorama, apesar de relatar os incidentes ao professor da sala de aula e até a polícia, os seus valentões escapam impunes, enquanto a aluna é deixada para se defender sozinha
com um corpo cheio de queimaduras. O tempo passa, eles viram adultos e seguem com suas vidas. Mas, incrivelmente, aquele povo é uma gangue do mal, que tem uma certa lealdade entre si desde os tempos da escola. E seu ciclo de atitudes violentas, de muitas formas, não foram paradas, e eles se tornaram adultos piores do que quando eram jovens. Agora a nossa protagonista terá que ter muita estratégia, sangue frio, já que escolheu o caminho da vingança, e neste caminho, você sabe, né? Se abre 2 covas. Mas isso nós só vamos saber na segunda parte, que chegará em março. Enquanto não chega, vamos saber a história real e as inspirações da autora. Eu já dou um alerta: se você é sensível, o que você vai ouvir daqui pra frente pode ser forte. Na verdade, foi baseado em alguns casos de histórias da vida real. Casos que aconteceram na Coreia do Sul e se tornaram de domínio público. Sabe aqueles casos que todo mundo sabe? Como tem no Brasil, como o recente caso da Boate Kiss, que a Netflix lançou o seriado e todo mundo no Brasil se lembra. E outros casos noticiados que ficaram no imaginário do povo por ter saído na mídia e chocado pelos graves atos de maldade. Então, na Coreia também teve essa coletânea, por assim dizer, de notícias que chocaram o país. Portanto, essas notícias estão no imaginário do povo. Então, os coreanos, ao assistir, vão identificar os vários casos que já ouviram falar algum dia no passado. E entre esses casos, teve um que se destacou e que fazem a associação com este seriado, porque ficou conhecido como o caso do Curling Iron. Eu não sei se no Brasil ainda se chama Babyliss, aquele tipo de chapinha que faz caixinha no cabelo. Então, esse caso do Babyliss, com o lançamento do seriado, surgiram mais detalhes sobre um dos mais horríveis casos de bullying e violência escolar na Coreia do Sul. Foi um caso real que aconteceu em Cheongju Middle School em 2006. Em uma entrevista à rádio MBC, o apresentador perguntou ao inspetor escolar chamado Choi Ho-sung se a cena de bullying e violência escolar no dorama coreano The Glory realmente aconteceu na vida real. O inspetor escolar afirmou que a realidade foi muito pior do que o seriado havia retratado, e revelou uma história que ele testemunhou em que a vítima tinha em torno de apenas 15 anos. Na época, a vítima sofreu queimaduras graves que deixaram cicatrizes salientes. Essas lesões exigiram que ela passasse por 5 a 6 semanas de hospitalização. E o pior, os perpetradores também confessaram que puniram a vítima arrancando com as unhas as crostas que se formaram das suas cicatrizes. Mas, ao contrário do que aconteceu no seriado, na Coreia existem leis específicas de punição. A pessoa que fez o bullying foi denunciada e já tinha uma idade acima do limite para casos juvenil e foi presa. Ao mesmo tempo, os diretores e professores da escola também receberam punições administrativas. Isso porque eles foram incapazes de lidar adequadamente com este incidente de bullying. Eles acabaram mentindo para os pais, dizendo que a vítima havia caído de bicicleta. Imagina só. Choi Ho contou também casos horripilantes para a rádio MBC. Dessa vez, casos graves, mais recentes, de incidentes violentos e bullying de menores de idade. O inspetor citou que houve um caso de agressão na escola secundária de meninas Yangsan em 2021, onde um grupo de alunos do ensino médio agrediu um aluno de nacionalidade estrangeira. Os perpetradores então gravaram a agressão e distribuíram o vídeo em fóruns da internet. E o outro caso foi um caso de crueldade no dormitório Jonghaek-dong em 2020. Um grupo de meninas forçou a vítima a beber urina e depois eles inseriram objetos estranhos em seu corpo. E também ele contou um último caso, foi uma agressão sexual, conhecido como Snowbed de North Jongji, que foi um incidente recente, horrível, em que um menino de 12 anos abusou sexualmente de uma menina de 9 anos em uma cama feita de neve. Em todos estes 3 casos, todos os agressores eram menores de 14 anos. Por isso, houve um limite para a punição. Também está correndo pela internet o caso de um japonês morador aqui no Japão que tramou uma vingança de 12 anos contra seus agressores, na época de escola. E ele era atormentado todo dia. Ele conseguiu sair da escola, virou um químico, juntou bastante dinheiro e planejou um reencontro numa grande festa com os antigos alunos da escola. Porém, um dia antes, a sua mãe descobriu
que ele havia deixado o emprego. E aqui no Japão, este ato de deixar o emprego já traz um alerta quanto à prática de crimes. Teve um caso real recente de um brasileiro que ainda está foragido no Brasil até o momento deste vídeo, que supostamente matou a sua esposa e filhas japonesas. O que fizeram a família, vizinhos e polícia desconfiar foi porque ele tinha saído da fábrica em que trabalhava assim de repente. Então a mãe deste japonês desconfiou quando soube que o filho saiu do emprego, que era um emprego muito bom, e foi até seu apartamento. Lá ela encontrou cervejas adulteradas e coisas de fogo de artifício que talvez fosse para fazer dispositivos explosivos. E ele foi denunciado e seu plano não foi executado e ele foi preso. Porque na vida real é assim que a banda toca, né, gente? Mas sobre este caso eu não consegui achar nada que validasse na internet o que realmente diga que essa foi uma notícia real, mas é o que está correndo por aí, né? Já as informações oficiais foram dadas diretamente pela autora numa conferência de imprensa. Ela teve a sua inspiração para o dorama com a sua filha. Na época ela perguntou se doeria mais se ela espancasse alguém até a morte ou se alguém a espancasse até a morte. Essa pergunta deixou ela horrorizada e ela imediatamente foi para seu estúdio escrever. Durante o seu processo de escrita, ela afirmou que havia pesquisado casos de bullying escolar e ouvido muitas histórias das vítimas. E agora que o dorama foi lançado, as pessoas estão identificando alguns casos do seriado com os casos que já saíram no noticiário e também com os casos que as pessoas sabem, mas não é de domínio público. Mas na Coreia as leis têm sido revisadas e há punições específicas para alguns tipos de bullying e tortura. E claro, né? Aí tem um caminho tortuoso a percorrer para se encontrar a justiça. Mas também existe uma outra questão, não só do bullying sofrido, mas sim do desejo de fazer a vingança com as próprias mãos. No dorama, nós sabemos que tem uma pessoa querida que aparentemente gosta muito da protagonista. E será que algum dia ele será atingido, mesmo que involuntariamente, no meio desta trama de vingança que todo mundo teme? Que haja mais vítimas feridas que realmente a justiça. Mas nós só saberemos disso na segunda parte, que será lançada no dia 10 de março pela Netflix. Mas uma coisa é certa, minha gente, em relação à vingança. Não seria melhor a Mondong ter deixado para lá e seguido a sua vida e vivido um grande amor e construído a sua família? Bem, era esta a esperança dos seus agressores, que ela esquecesse e seguisse em frente. A gente também, como espectador, fica apreensivo, torcendo por ela, mas também com aquela sensação de dizer para ela: deixa pra lá, vem me dá um abraço aqui, segue sua vida em frente. Mas eu digo uma coisa para vocês: eu já vi turmas de amigos tão leais que sempre fizeram bullying com os outros e se achavam intocáveis, porque faziam uma redoma de proteção ligados na puxa-saquice e na falsidade. E eu te digo, deixa na mão de Deus. Você até pode se irar, mas não peque. Deixa na mão de Deus e você vai se surpreender. Um dia os amigos leais começam a trair uns aos outros e logo o castelinho de areia vai se arruinando. Fora os que vão tendo o CPF cancelado ao longo do caminho. E tudo isso pelo castigo das suas próprias atitudes. Então, gente, deixa na mão de Deus. O que você não conseguir resolver nas leis do homem, você deixa na mão de Deus, que você vai assistir de camarote, comendo sua pipoca enquanto assiste o seu dorama. Nossa, que vingativa eu, né? E nada, gente, eu sou do time do bem. Então eu termino esse vídeo com uma descoberta da autora. Ela disse que ao escrever este trabalho, ela leu muitas memórias de vítimas de bullying e descobriu que as vítimas queriam um sincero pedido de desculpas do perpetrador, em vez de uma compensação realista da justiça. Mas para algumas pessoas, elas preferem morrer do que pedir desculpa, né? Mas Deus nos ensina a nos desculpar e também a perdoar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu joinha, se inscreva se ainda não é inscrito. E a minha audiência Subarashi maravilhosa, eu agradeço por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.